Muito bem, pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Escritores Respondem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos responder a dúvida de uma pessoa que queria incluir no seu texto um trecho de uma música muito conhecida de uma banda muito famosa. E a dúvida dessa pessoa era o seguinte: ele estava na dúvida se poderia sofrer uma acusação em processo por plágio. Uma dúvida importante, muita gente se debate com isso aí. Então, primeira coisa, o que é plágio? A gente tem que saber o que é plágio. Plágio é o ato de você apresentar como própria uma obra feita por outra pessoa, ou então com trechos substanciais feitos por outra pessoa, sem a autorização do autor, do interessado, e sem dar os créditos devidos a ele. Ou seja, é roubar a ideia do autor. Então dá para ver claramente que é uma coisa errada, né? É uma violação direta dos direitos morais do autor, dos quais a gente já falou no vídeo sobre domínio público, né? que são direitos imprescritíveis. Bom, naturalmente, a pessoa que mandou a dúvida, ela não queria fazer um plágio, né? O que ela queria era gerar uma intertextualidade. Quer dizer, ela queria gerar uma comunicação entre as duas obras, né? De forma que o leitor conseguisse fazer uma relação interior entre as duas obras para enriquecer a experiência do leitor e a sensação de verossimilhança e de conexão do leitor com o texto. Isso em si é bom, não é bom. Isso é bom para o texto, enriquece o texto, né, dá contexto àquilo que está escrito. É bom para o leitor que se identifica mais com o texto e que tenha uma experiência mais prazerosa quando ele consegue perceber a correlação. E é bom, inclusive, para o autor citado, né, no intertexto, porque é uma espécie de propaganda também, é divulgação para o autor também, para o autor da obra citada, né? Então, em si, o intertexto é muito bom. Agora, realmente é importante saber os limites. Por quê? Porque as pessoas podem perder um pouco a noção e começar a copiar grandes trechos, né? Ou simplesmente reescrever o texto com suas palavras, né? E apresentá-lo como próprio, que são abusos, né? Então, precisa tomar cuidado com os limites, né? Sei lá, o sujeito colocar... É perigoso essas coisas, o cara colocar um poema no Facebook, por exemplo, e rapidamente o poema vira meme e a pessoa perde ali, não tem mais controle sobre aquilo, começa a mexer no poema dele, a citar em outras páginas, a citar coisas que ele escreveu, e daí quando a pessoa mal percebeu, de repente está lá sendo citada e fora de contexto, né? Então precisa tomar cuidado mesmo. Né? Em trabalhos científicos nem se fala, né? Trabalhos científicos muito mais. Então é importante saber os limites, né? Então a primeira coisa é você tem que dar a autoria. Em trabalhos científicos, principalmente, é indispensável sempre citar a autoria. Em intertexto, nem sempre se cita a autoria. Quando é clara a autoria do outro trecho, nem sempre se cita. Mas se deve deixar claro que a coisa está subentendida, pelo menos, que não é a pessoa, o autor do texto em questão que teve as grandes sacadas, né? Muito bem, acusação de plágio é uma coisa muito comum, né? Principalmente quando uma obra se torna mais conhecida, sempre aparece gente querendo uma boquinha da autoria, né? Isso também acontece, então precisa tomar cuidado, né? Criança bonita e rica, todo mundo quer ser o pai, né? Então por isso muitos grandes autores, muitos grandes artistas sofrem acusação de plágio, grandes músicos, grandes pintores, né? Grandes escritores, a J.K. Rowling, o Saramago, um monte de gente sofre acusação de plágio, né? Noel Rosa, né? O Noel Rosa, que tinha uma frase muito divertida lá sobre isso, que acusaram ele de plágio, ele falava lá, não, só com 7 notas não dá para ser muito original, né? Então, quer dizer, ele levava meio na brincadeira, mas é uma coisa que acontece mesmo. Se uma coisa faz sucesso, de repente sempre tem alguém que começa, a ideia foi minha primeiro, então nós precisamos ver depois também isso aí. Na defesa,
do autor, é importante saber muito bem de quem são os direitos morais da obra, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso em vídeos futuros. Como é que você pode garantir os direitos morais da obra? Bom, e quanto que dá para copiar, então, ou citar sem correr o risco de incorrer em plágio? Então, na música, pelo menos, na música existe um consenso que se chama regra dos 8 compassos, né? Então, acima de 8 compassos absolutamente iguais é considerado plágio. Menos que 8 compassos não é considerado plágio, né? Então, tudo bem, né? Bom, precisa ver, tem muitas musiquinhas infantis, e o Parabéns a Você, por exemplo, tem 8 compassos exatamente, né? Então é uma regra curiosa também, mas é a regra de praxe. 8 compassos na música é o limite para se considerar citação ou plágio. Agora, com relação a obras literárias, a coisa é muito mais vaga, não existe um consenso, né? Então, no Brasil existe a Lei Federal 9610 de 1998, que fala um pouco sobre os direitos de propriedade intelectual, e vocês vão ver, no artigo 46, essa é uma lei boa para os artistas terem, escritores e artistas em geral, é uma lei boa para ter como referência. No artigo 46, diz o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais, daí inciso 8, a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes. Então vejam bem como a redação da lei é vaga, né? Pequenos trechos, tudo bem. Não fala quanto que é o pequeno trecho. Pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, né? Quer dizer, tudo bem, você vai botar uma foto da Mona Lisa, então não vai mudar um pedacinho da Mona Lisa só, né? Sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Esse é o artigo 46. E no artigo 47 fala o seguinte também: são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Então, do artigo 46, a gente tem lá que então é possível copiar ou citar pequenos trechos numa obra literária? É possível. Quanto que é? Não está especificado. Então, desde que fique claro que aquilo não é o objetivo principal da obra nova e que não prejudica a exploração da obra citada. Então, é muito vago, né? Dá margem a muita briga isso aí. E o artigo 47 que fala, né, que a paráfrase e paródia são livres, né? Então, o que são paráfrase e paródia, né? Então, paródia é uma alteração que remete à obra original, mas como uma brincadeira ou uma homenagem. Isso pode fazer numa boa, né? Então, por exemplo, Gilberto Gil, quando ele compôs Pelo Celular, a música dele Pelo Celular, na verdade ele estava fazendo uma homenagem a uma outra música que se chama Pelo Telefone, que foi o primeiro samba conhecido, né? E que começa assim: o chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar. E vocês veem que no refrão da música do Gil, com a mesma melodia, ele fala: e o chefe da polícia carioca avisa pelo celular, né? Então, existe um intertexto claro nisso aí, é uma paródia bem feita, é uma homenagem. Isso é uma paródia. Paráfrase é a explicação de uma expressão com outras palavras. Então, por exemplo, quando eu falei que plágio é a cópia de todo ou parte da obra de outra pessoa, se apresentando como autor de forma indevida, né? Tudo bem? E daí falei: quer dizer, plágio é roubar a ideia do autor. Isso, plágio, roubar a ideia do autor, é uma paráfrase. Eu estava explicando o conceito que eu dei antes. A paráfrase ela pode ser usada para isso, para se compreender melhor, né? Por exemplo, uma outra paráfrase, você pode falar: vai numa padaria e pede, olha, um hambúrguer simples, só a carne e o pão. Só a carne e o pão é a paráfrase do que você pediu, né? Ou você pode inclusive usar a paráfrase de forma cômica, né? Como, por exemplo, foi a moda do raio gourmetizador. Você tinha lá salsicha Viena com molho de
Dijon, não sei das quantas e tal, e no final explicava lá, era um dogão com mostarda, né? E muito bem. Isso é uma paráfrase de forma cômica. Bom, então pode copiar pequenos trechos. Quanto? É assim, não está bem definido. O que vale é o bom senso. O nosso amigo ali, ele pode usar um trechinho da letra da música? Ele até pode, um pequeno trecho, né? Não pode colocar a música na íntegra ali, né? Com bom senso. O que vale é o bom senso. É possível e é muito bom usar o intertexto, né? Quer dizer, fazer com que a sua obra se comunique com outras. Desde que fique claro que você não está usando essas obras para se promover à custa delas, né? Se você não está montando em cima delas para promover a sua ideia ou apresentando a ideia do outro como se fosse sua. Ou então para diminuir, né? Para fazer pouco da obra de outra pessoa. Também fazer pouco da obra de outra pessoa não é permitido. Muito bem, então no próximo Escritores Respondem nós vamos falar um pouquinho sobre como se proteger do plágio, então como evitar que a sua obra seja plagiada. Então gostou? Então escreva para nós na Academia do Escritor, www.academiadoescritor.com.br. Mande suas dúvidas, assista o nosso canal do YouTube, inscreva-se, mande perguntas, diga o que você quer que a gente fale no Escritores Responde e nos outros módulos da Academia do Escritor, e nós vamos respondendo para vocês. Um forte abraço e até a próxima!